Olá, derivação do infinito, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitando. E nesse vídeo eu estarei falando como prometido há muito tempo, num vídeo lá atrás, que eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu falasse sobre a verdadeira história da minha... Não, a minha não. A verdadeira história da nossa civilização e a maneira que a raça humana foi criada, que nessa visão que eu vou estar trazendo aqui, que eu já vou dizer as fontes, a raça humana foi criada, na verdade. Quais linhas do tempo abriram, até onde eu sei, porque eu não tenho acesso completo ainda a todos os registros da história humana, e eu acredito que a gente só vai ter acesso a isso claramente depois que raças extraterrestres realmente puderem entrar em contato com a gente no nosso planeta. Raças como, por exemplo, a do Bashar, que é uma das fontes principais das informações que eu vou estar trazendo aqui. Então, o Bashar, só para deixar claro aqui, ele é um extraterrestre que é canalizado por um ser humano há mais de 30 anos. Então ele é canalizado bem estilo médium, canalizando entidade, sabe? Canalizando o espírito. Só que ele se permite entrar em um estado de frequência, de vibração tão específico que ele consegue entrar em compatibilidade vibracional com a entidade extraterrestre que se autodenomina Bashar. Então, ele explica que eles não têm nome na civilização deles, mas Bashar significa simplesmente um mensageiro. Então ele traz uma mensagem sobre a verdade de quem nós somos. E quem assiste meu canal sabe que o Bashar é responsável por estar falando para nós que nós somos tudo que existe, se experienciando como parte de tudo que existe, que nós somos o único ser que existe e que o nosso âmago é eterno, é infinito e que a gente é tão infinito que a gente tem capacidade de criar infinitas experiências para nós mesmos e que a gente tem capacidade de criar experiências de realidade extremamente positiva e de transformar a realidade coletiva que a gente está vivendo das sombras, do esquecimento dessa nossa verdade, do esquecimento dessa nossa realidade eterna, para a luz, que é a lembrança e o despertar espiritual e planetário para essa verdade. Então a gente tem como viver isso em nível coletivo. E o Bashar ensina vários mecanismos no qual a gente pode aplicar no nosso dia a dia, que podem facilitar com que a gente entre nessa realidade paralela, porque como a gente vai ver aqui nesse vídeo, tudo que existe são realidades paralelas. Como a gente entrar nessa realidade paralela que é a que a gente prefere. Eu falo sobre esses mecanismos aqui nos vídeos. Se tu estiver iniciando aqui, tu pode começar com alguma das playlists que eu passo, principalmente da série sobre aprofundamento na investigação de crenças, porque nessa série eu tô passando muitos entendimentos sobre como que a gente cria nossa realidade, tá? Mas ok. Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa, não é mesmo? Vamos para o motivo desse vídeo. Então, isso que eu vou estar dizendo agora, estarei dando o meu melhor para fazer jus ao que o Bashar ensinou pra gente. Explicou. Há muito tempo atrás, cerca de 500 mil anos atrás, uma raça extraterrestre que a gente passou a conhecer eles com a intitulação de Anunnaki, eles vieram de uma diferente realidade paralela, como se fosse de um universo alternativo, de uma realidade alternativa. Eles vieram parar aqui na Terra porque eles precisavam de ouro. Eles precisavam do mineral ouro. Porque a atmosfera deles estava com algumas características específicas que precisavam ser balanceadas. Eu não lembro se era radiação ou se é alguma coisa assim. Mas enfim, eles precisavam de um balanceamento energético. Isso não vem tanto ao caso. Mas eles precisavam de um balanceamento energético na atmosfera deles. E uma coisa que o Bashar explica é que o ouro é um mineral que quando tu transforma ele de uma certa maneira e, pelo que eu entendi, tu pulveriza ele na atmosfera, ele consegue fazer um efeito de equilíbrio energético, de equilíbrio na atmosfera, na radiação, sabe? Na questão eletromagnética da atmosfera. Então ele consegue fazer um efeito muito positivo na atmosfera de planetas, quando você usa ele dessa forma. Então eles precisavam de ouro. E os Anunnaki, eles já existiam, eles viviam em um nível de consciência bem diferente do que a gente vive agora, bem diferente. Tipo, pra tu ter noção, eles tinham, até onde eu entendi, eles tinham contato com diferentes níveis de consciência, com diferentes dimensões, sabe? Eles tinham contato com essa questão espiritual. E então, na perspectiva deles, o que eles precisavam naquele momento era de mineral, de ouro,
para dar continuidade à expressão deles na dimensão física. Porque eles sabiam que a morte não existia. Eles tinham essa consciência de que eles eram eternos. Então eles só queriam dar continuidade para a vida física deles. Não porque eles tinham medo de morrer. Eles só queriam dar continuidade à vida física deles porque eles sabiam que tudo é infinito e eles são eternos. Então, por eles terem esse nível de conexão, sincronicamente, eles acabaram parando na Terra. Não é como se eles tivessem procurado a Terra, tipo, acabou acontecendo. Porque quando tu tá nesses níveis muito evoluídos de consciência, tu simplesmente está onde tu precisa estar, quando tu precisa estar. Fazendo o que tu precisa estar. Fazendo. Então, o que os Anunnaki fizeram foi que eles perceberam que na Terra tinha bastante ouro para extrair, e eles mandaram, digamos que uma trupe, uma galerinha dos Anunnaki, uma navezinha dos Anunnaki, aqui no planeta, tipo, para descer mesmo, para extrair o ouro. E aqui no planeta já tinham muitos animais, já tinha muitas espécies desenvolvidas. Então já tinha, tipo, vários animais que naturalmente evoluíram, sem precisar de interferência externa, como a gente vai ver agora o que seria uma interferência externa. Então já tinha certas espécies e eles começaram a minerar o ouro. E até chegar um certo momento onde eles perceberam que não estava mais sendo bom para eles não estavam mais gostando, não estavam conseguindo, não estavam sendo muito úteis para minerar ouro. Então, basicamente, o que eles precisavam era de uma força-tarefa. Eles precisavam de uma mão de obra que conseguisse fazer essa mineração. Até onde eu entendi. Então, o que eles fizeram foi que eles pegaram uma espécie, sabe? Eles conheceram uma espécie de hominídeo que se desenvolveu aqui no planeta Terra, na época, que evoluiu naturalmente, que cientificamente, segundo Bashar, a gente chama de Homo erectus. A gente já teve contato com alguns fósseis dessa espécie. Então eles pegaram essa espécie, Homo erectus, que na época era a mais evoluída que tinha dessa linhagem, né? Hominídea. E pegaram a genética deles e eles criaram uma hibridização na genética. Então eles juntaram os genes dessa espécie e juntaram a genética deles e hibridizaram e criaram uma terceira espécie. Essa terceira espécie é a raça humana, como é conhecida hoje. E segundo Bashar, eles fizeram várias alterações na genética para que, por exemplo, a raça humana conseguisse, dependendo do clima e das condições fisiológicas e meteorológicas que aquele indivíduo cresce, ele adquirisse diferentes formatos. Então, por isso que, por exemplo, tem diferentes variações da nossa raça. Tem, por exemplo, pessoas asiáticas, tem pessoas brancas, tem pessoas negras, tem pessoas com outros tipos de coloração de pele, com outros tipos de rosto, às vezes de formação óssea mesmo. Então, tudo isso foi criado pelos Anunnaki também. Eles modificaram nossa genética para adaptar o ambiente. Então, se essa história for verdade, que eu estou sugerindo como simplesmente uma maneira de ver, um ponto de vista, quer dizer que a gente tem o DNA dos Anunnaki, o DNA alienígena. A gente tem DNA alienígena no nosso corpo agora. Você tem DNA alienígena. Você tem DNA alienígena. Olha como isso implica pra ti. Fisicamente falando. Qual é a sensação que isso te traz, se isso for real? Interessante, né? Bem curioso. E é bem interessante também porque isso não é só uma coisa que o Bashar falou. Tipo, provavelmente se você tá nesse vídeo você já deve ter visto alguma coisa na internet em relação a isso. Mas tem vários estudos, tem o tablete, as tábuas de argila dos sumérios, onde eles mostram que... Onde eles contam histórias e mitologias dos deuses deles que podem ser interpretadas como, na verdade, seres que vieram do céu e criaram a raça humana. Pode pesquisar mais sobre isso no YouTube, tem bastante conteúdo, bastante mesmo. Tem a série Spirit Science, que tem legendado, que é muito bom. Tá escrito aqui na legendinha. Bem legal, recomendo. Foi uma das que eu primeiro entrei em contato com isso. Mas voltando para a visão do Bashar. Então eles criaram os seres humanos com o intuito de que os seres humanos minerassem ouro para eles. Então uma coisa que eu já li é que no tablete dos sumérios tinha essa descrição do paraíso, que os deuses tinham os seres humanos no paraíso, bem aquela coisa bíblica, sabe? De que tinha Adão e Eva no paraíso e tal, e eles comeram a maçã proibida. E é muito interessante, porque no tablete sumério, a tradução para a palavra paraíso, na verdade, não é paraíso.
na verdade, tá mais pra uma jaula. Agora eu não tenho certeza se isso que eu tô falando é exatamente acurado, eu vou ver depois na edição do vídeo, então eu vou estar escrevendo aqui embaixo, mas tinha uma palavra que eu acho que é paraíso, que na verdade representa jaula que contém animais silvestres, vamos dizer assim. Então, quase como se a gente tivesse sido engaiolado naquela época, sabe? Pra extrair ouro e pra minerar ouro pros Anunnaki. Então, isso vai estar escrito aqui na legenda. Mas, continuando a história, o que acontece é que os Anunnaki, quando eles conseguiram uma quantidade de ouro suficiente para bastar o que eles precisavam, eles permitiram que os seres humanos começassem a explorar a Terra a partir deles e voltaram para nave-mãe, vamos dizer assim. Só que quando eles voltaram para nave-mãe, digamos que a galera da nave-mãe não ficou muito feliz com o que eles fizeram, porque não era o planejado, não era a intenção que eles estavam, então eles criaram uma nova espécie e agora eles tinham uma responsabilidade de auxiliar essa espécie a sobreviver, a perseverar, enfim. Então, o que acontece é, segundo Bashar, que de tempos em tempos, os Anunnaki vinham pra cá e nos traziam informações. E por isso que tem tantos relatos antigos de aparição de deuses, e que deuses vinham, e tipo, tantos deuses diferentes. Não quer dizer que são só Anunnakis, mas o Bashar explica que de tempos em tempos na história da civilização humana, várias civilizações de vários lugares diferentes vieram nos visitar aqui, às vezes só para observar, às vezes para nos trazer conhecimento, entende? De tempos em tempos. Então, muitas mitologias dizem que demônios apareceram e falam de aparições de demônios ou aparições de anjos, e muitas vezes, segundo Bashar, isso na verdade são aparições de seres extraterrestres. Então, percebe como a nossa criação, segundo essa versão, essa história, essa visão, essa perspectiva, essa realidade paralela, segundo essa visão, como a nossa história, ela pode ser vista diferente quando a gente pensa que a gente tem DNA alienígena, a gente tem DNA extraterrestre, e que na verdade a gente não existe isolado no universo, a gente na verdade está dentro de um multiverso onde existem várias civilizações diferentes. E o único motivo da gente não ter contato com elas ainda é porque a gente está tão enclausurado no nosso próprio medo e nos nossos próprios egos que a gente ainda está tendo que se resolver entre si para poder atingir um estado de união suficiente para que daí sim a gente possa entrar em contato com outros seres extraterrestres de outros planetas. Porque enquanto a gente não tem união entre nós mesmos, como que a gente vai querer ter união com outros planetas, cara? Como que a gente vai querer que eles venham diplomaticamente conversar com a gente, sabe? Porque não dá pra dizer que eles não vieram. Porque, tipo, só você pesquisar um pouco, tem muito vídeo, por exemplo, de OVNI aparecendo. Tem muito relato de pessoas, eu mesmo já vi OVNIs no céu, muitos, entende? Ou seja, coisas assim, tipo objetos que não era nem estrela nem avião, dava pra ver que era diferente, sabe? Muita gente, milhares de pessoas já viu isso em vários momentos diferentes. E além de tudo, os crop circles, né? Tipo, aquelas desenho magnífico nas plantações de monocultura que mostra a geometria, que mostra mandala, que mostra a perfeição das coisas. Meu, tem até um crop circle que tem a cara de um ET tampado nele. E tem até uma história disso, bem, bem engraçada. Que é que os caras eles mandaram um sinal pro universo, tipo, emitiram um sinal de rádio dizendo meio que a descrição deles, ou seja, a nossa descrição, a descrição de como que o nosso DNA é, onde que nós habitamos, etc. Eles mandaram e no outro dia, no lado do lugar que eles enviaram aquilo, apareceu um desenho nas plantações. Isso é um relato real, é um fato. Tipo, pesquisa um pouco. Se eu não me engano, isso aparece num documentário da Netflix, eu acho que o nome é Extraordinary. Então, cara, essas coisas são reais. Beleza, ETs são reais e eles estão aparecendo entre nós. E agora tem essa história alternativa que é comprovada, ou pelo menos parece muito real quando tu dá uma olhada mais aprofundada nos tabletes sumérios. E agora o Bashar tá falando isso também, deixou bem aberto e claro que essa é a verdade do nosso passado. E o Bashar já está sendo canalizado há mais de 30 anos e ele é tipo um ser muito íntegro. Eu que assisto ele consigo perceber que realmente é um extraterrestre sendo canalizado. Não é tipo, sei lá, uma doideira ou o cara que está canalizando tem um bagulho de múltipla personalidade, como várias pessoas não, mas muitas pessoas podem pensar, sabe, que é só tipo um charlatão. Tipo, eu assisto o Bashar de perto faz muito tempo e eu percebo que é uma entidade que está falando por trás do canal. Eu percebo que as coisas que ele fala são extremamente coerentes. Eu percebo que a maneira que ele age é muito diferente de seres humanos agiriam.
Ele tem uma intuição muito forte, quando ele conversa com as pessoas, é tipo, tudo muito perfeito, sabe? Não dá pra ser armação, vamos dizer assim. Então, caso tu queira saber mais do Bashar também, pesquisa na internet, não é difícil tu encontrar ele. Tem alguns vídeos em português, mas a maioria em inglês. E a maneira que eu tenho acesso é através das palestras em inglês, tá? Só pra avisar vocês, eu tô um pouquinho ansioso por causa desse vídeo, porque eu tô um pouquinho nervoso, porque é um tema que eu nunca falei aqui. Então deve ser por isso que eu tô falando um pouco rápido demais, se eu tiver, não sei se eu tô. Comenta aqui embaixo se eu tô falando rápido demais, se o ritmo tá bom, etc. Mas continuando, então, bom, aconteceu tudo isso, eles vazaram e eles ficaram vindo de tempos em tempos. Nesse meio tempo, aconteceu muita coisa na civilização humana, muita coisa. Aconteceram várias quedas e vindas. Segundo Bashar, uma das civilizações que existiu foi a civilização de Atlântida, que eles chegaram num nível tecnológico bem próximo do nosso, que a gente está hoje, e de um nível de evolução espiritual bem próximo do nosso, só que o que aconteceu é que veio um asteroide e destruiu a civilização Atlântida, basicamente, porque ainda não era uma época de realmente ascensão planetária, ainda precisava de alguns ciclos a mais. E então agora que a gente está vivendo, segundo Bashar, nesse momento, agora é o momento de ascensão planetária. Não vai vir um asteroide destruir tudo agora. Pelo menos a probabilidade não é essa, a maior. A maior possibilidade que a gente tem é de uma transformação planetária, em nível planetário, sabe? Então, só para dar esse exemplo, tiveram várias outras civilizações que também começaram a criar essa consciência universal que os Anunnaki já tinham e tal. E foram elevando e elevando. Agora, uma coisa bem interessante de perceber é que o ser humano, diferente das outras espécies, a gente experienciou a dor e o sofrimento por muito tempo. Tipo, a nossa história é muitos baixos que a gente conhece, sabe? Pelo menos também tiveram altos, como por exemplo os maias, em certo período os maias, como por exemplo os Atlântida e outros que a gente não conhece ainda, que eventualmente vamos saber mais sobre. Mas o ser humano tem meio que esse desequilíbrio que tem sido parte da nossa evolução há muito tempo. E pelo que eu entendi, segundo o que o Bashar fala, tem a ver com a questão da genética dos Anunnaki. Porque isso gerou uma espécie de necessidade da gente rebalancear isso e chegar num estado de equilíbrio e acessar essa consciência crística, essa consciência de unidade da nossa própria forma. E segundo Bashar, isso nos faz sermos mestres na transformação das sombras para a luz. Porque no momento que a gente aprende a lidar com tanta escuridão que nem a gente já lidou, e a gente ainda lida, e a gente está transformando ainda, a gente consegue chegar muito lá em cima na luz. Porque a gente consegue conhecer exatamente o que tem no outro lado, entende? Então isso faz a gente ser muito mestre, muito corajoso, muito forte, muito guerreiro, não só guerreiro, mas muito poderoso por estar aqui, sabe? Não, aqui não é um jardim de infância, como muitas pessoas dizem, aqui na verdade é um mestrado espiritual, aqui na Terra. Segundo Bashar, isso. Tá. Então, continuando, o que acontece que não para por aí. Agora, a gente falou do passado, né? Então, agora, no próximo vídeo, eu estarei falando de uma versão futura nossa. Uma versão futura nossa que gera uma realidade paralela que tem completamente a ver com a evolução que a gente está passando agora e tem a ver com o Bashar e com as coisas que eu passo aqui no canal e tudo isso. Então, a gente falou nossa história do passado, brevemente, o que eu conheço, que eu entendi até agora. E agora a gente vai falar sobre nossa história do futuro, de um futuro paralelo, que na verdade o plot twist vai ser que está totalmente conectado com o nosso agora. Então, no próximo vídeo a gente vai entender um pouquinho mais sobre abduções, sobre algumas raças diferentes e sobre os Greys. Já ouviu falar dos Greys? Se tu não ouviu falar dos Greys, seja bem-vindo, que tu vai adorar esse vídeo, tá bom? Se tu achou legal esse conteúdo e quer compartilhar com outras pessoas, fique à vontade, compartilhe, divirta-se. Eu sou o Edu, esse aqui é o canal Infinitando, se inscreva se não está inscrito ainda e eu te vejo no próximo vídeo.